Não, eu não vou fazer cosplay de Galvão Bueno. E sim, a minha mesa é aquela ali de trás. Gabriel, você tinha que estar sentado em frente à sua mesa pra gravar esse conteúdo. Não, né? A minha mesa é o meu cenário. Se eu trocar aqui, vocês vão ver uma parede branca. Aí vai ficar horrível. Fala, galera. Beleza? Tudo tranquilo, tudo certo? Então, hoje eu resolvi fazer um negócio diferente aqui. Vamos fazer uma tier list. E aproveitando que o filme do Aranha está quase chegando aos cinemas aí, não é verdade? É verdade. Eu queria fazer o ranking aqui de todos os filmes do Aranha. E eu sei que muita gente vai concordar, outras vão discordar, mas é a minha opinião. E é o que veremos hoje, logo depois da nossa vinheta. Bom, e pra gente entender aqui como é que vai ser esse nosso ranking, eu dividi nas seguintes categorias. A primeira delas, Absolute Cinema, não tenho o que falar, que é aquele filme top, top, top. A segunda categoria eu chamei de Bom Demais, que é aquela categoria que não é aquela obra de arte, mas é um filme bom demais. A terceira categoria é a Passou de Ano. É aquele filme que passou ali raspando, que por pouco a gente não considera ele um filme ruim, mas Tá bom. passou de ano ali na média, né? É um filme ok, vai. Aí a quarta categoria eu chamei de complicado isso aí, cara. É, né? Filme que... aquele filme mais ou menos, aquele filme que tu sabe que não é bom, mas também você não sabe se ele é muito ruim ou se ele é, enfim. E, por último, aquela categoria dos filmes que não vão ter solução, que é Tamo Charranzão, ou seja, estala o dedo, apaga, não deveria existir. É horrível. Quem teve essa ideia? E já pra começar, eu queria trazer aqui, ó, nós temos o primeiro Homem-Aranha, lá de 2002 eu acho, né? Do Sam Raimi com o grande Tobey Maguire. Cara, esse primeiro Homem-Aranha, cara, eu gosto Fala direito, rapá. eu gosto bastante desse primeiro Homem-Aranha. Eu acho que é um bom primeiro filme, cara. Eu acho que, inclusive, é um bom filme de origem, né? O Tobey Maguire tá muito bem como Homem-Aranha. O Duende Verde também, o William Dafoe, né? Como Duende Verde também tá bem demais. O arco que eu mais gosto ali naquele filme é justamente quando o Peter tá descobrindo os poderes dele. Cara, é um bom filme. Eu não sei se seria excelente, porque, sei lá, acho que às vezes ele é um pouco arrastado, mas, cara, a trilha sonora, nossa. É a trilha sonora mais famosa do Homem-Aranha, acho que é a que o pessoal mais gosta até hoje, é a trilha sonora, né, da trilogia do Sam Raimi. Eu boto o Homem-Aranha 1. Tá, vai, tipo, os outros personagens também, acho que são bons personagens. A Mary Jane é uma boa personagem. O JJ Jameson também é um excelente personagem, é muito bom. O Harry que é meio chatinho, só não curto muito esse Harry aqui. Pelo menos nesse filme eu não curto muito ele, mó bundão, mó Zé Mané. As cenas de ação são bem boas. E, pô, cara, o traje desse Spider pra mim é o traje mais de todos os Homens-Aranhas, de todos eles, pra mim o melhor traje é esse daqui do Tobey Maguire. Eu diria que... difícil. Não sei se chega a ser Absolute Cinema. Mas marcou muito a minha infância. Não, acho que vai ser Absolute Cinema. Se eu me arrepender mais pra frente, eu troco. Mas acho que é muito bom. Cara, foi a partir desse Homem-Aranha aqui que, pô, muita gente... Acho que eu me incluo nessa lista, inclusive, porque eu não lia quadrinhos quando era criança e tal. Era muito novo na época do boom dos quadrinhos. E o que me pegou mesmo foram os filmes. Eu lembro até hoje de ver e rever esse filme do Aranha. Top demais, top, top. Muito bom. Quer dizer, muito bom não, né? Absolute Cinema. Próximo da nossa lista é o espetacular Homem-Aranha 1. Ou seja, o primeiro filme lá do reboot, né? Que fizeram com o Andrew Garfield. Não sei, esse filme aqui... os filmes com o Andrew Garfield como Homem-Aranha não são tão bons, né? Eu tô falando do filme no geral, não que ele não seja um bom Homem-Aranha. Mas eu acho que eu acho que ele é melhor que o segundo, mas também não é tão bom assim, sei lá. Eu acho que também é uma história de origem maneira. A trilha também é legal, não, se bem que a trilha top desse universo do Homem-Aranha é do segundo, né? Nesse primeiro aqui não é tão marcante. Mas eu acho que... Tá, vamos lá. Eu acho que a Gwen, ela é uma melhor personagem do que a Mary Jane dos filmes do Tobey Maguire. Eu acho que essa Gwen desse filme, ele é o melhor par romântico ali. Não que eu goste mais do Homem-Aranha com a Gwen. Sei. Mas eu acho que essa Gwen, ela casou muito melhor como um par romântico do que a Mary Jane, da Kristen Dunst.
da primeira trilogia. Eu diria que esse Aranha aqui, acho que passou de ano. Eu não acho que é um filme tão ruim assim, não. Eu acho que ele é lento algumas vezes, de fato. Ele tem uma barriguinha ali. Eu não acho que o Peter Parker do Andrew Garfield é tão bom assim. Eu acho que ele é muito descolado para ser o Peter Parker. Faltou um pouco mais ali de nerdice no Peter Parker, mas o Homem-Aranha do Andrew Garfield é muito bom. Acho que isso que salva um pouco o filme, assim. Esse uniforme, sei lá, eu acho ele um pouco estranho. Pra ser sincero, eu não curto muito não. Eu acho que quando eles trouxeram, ele é bem diferente, né, dos que a gente tinha acostumado a ver com a trilogia do Tobey Maguire, mas, sei lá, eu sei que dá aquela impressão de ser um uniforme mais feito à mão, feito em casa mesmo, mas eu não curti muito não. Achei que ficou meio estranho. Enfim, mas eu acho que passou de ano, é aquele filme ali que dá, se você se esforçar um pouco, você consegue assistir ele tranquilamente, vai. E o próximo da nossa lista é o Homem-Aranha de Volta ao Lar. É o primeiro dessa nova trilogia do Tom Holland, né? Esse filme aqui, vou confessar pra vocês que eu não curto muito. Você tá falando sério? Mas sei lá, eu acho que o melhor desse filme aqui, que é o que os outros filmes do Aranha não fazem, tanto o do Andrew Garfield como o do Tobey Maguire, é explorar mais a questão do colegial ali, da parte dos estudos do Peter. Eu acho que nessa trilogia atual do Tom Holland é muito bem feito e eu acho que é o que sustenta bastante o filme, inclusive. Eu gosto do Aranha, do Tom Holland, do Peter Parker também, eu acho legal, achei ele muito bom. Eu acho que esse filme aqui, não sei, tudo bem que, tipo, é um filme que mostra o Peter Parker muito mais irresponsável, né, do que qualquer coisa. Faz sentido porque ele, tipo, tá no colégio ali e tal, tá começando a jornada de fato como herói. Deixa eu pensar, o vilão é o Abutre, é mais ou menos assim. Não acho ele um vilão tão bom assim, não. Acho que ele na verdade, é meio esquecível, inclusive. E Borocochô, não sei. Eu lembro que quando eu vi esse filme, cara, quando eu saí do cinema assim, eu não sei, assim, eu tava com muita expectativa pra ir ver esse filme, né? Muito por causa do universo Marvel e tal, do Homem-Aranha ter voltado pra Marvel. Que quando eu vi, eu saí do cinema meio, sei lá, meio desanimado, meio desapontado um pouco, sabe? Então, na minha visão, esse filme aqui é complicado de sair, cara. Não acho ele um dos melhores filmes do Aranha, não, pra ser bem sincero. O próximo da nossa lista é... Nossa, daqui a pouco eu tô botando todos do Tobey Maguire no Absolute Cinema, mas calma. Mas esse daqui, cara, Homem-Aranha 2 é muito, muito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E confessar pra vocês, quando eu era mais novo, quando eu era criança, esse era o que eu menos gostava. É verdade. Não sei se eu tô sendo um pouco hipócrita aqui. É claro. Mas, cara, eu lembro que eu não curtia muito. Eu acho que é porque, né, quando a gente é criança, a gente quer ver o Homem-Aranha soltando teia, se balançando, batendo nos bandidos e tal. E aqui ele é um filme que acho que trata muito mais sobre o Peter Parker do que sobre o Homem-Aranha, né? Quando a gente vai crescendo, amadurecendo, e eu fui rever depois de adulto mesmo, e ele se tornou, acho que, um dos meus filmes favoritos do Homem-Aranha, sem sombra de dúvidas. A trilha sonora continua, cara, impecável. Acho que é uma das melhores. As cenas de ação, pra mim, são as melhores cenas de ação da trilogia do Tobey Maguire, são do Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus é um excelente vilão, excelente, muito bom. Você vê ali o que ele passa, a questão dele querer ajudar as pessoas, e aquele momento que ele vira um cientista frustrado, e aí o que o cara é capaz de fazer para que os planos dele como cientista deem certo. No final das contas, ele era só um cientista frustrado mesmo. No final ele se redime, cara, eu acho um dos melhores vilões, assim, do Homem-Aranha. Aqui a Mary Jane, eu acho que aqui a Mary Jane é onde ela tem o melhor desenvolvimento também. Ela tá um pouco melhor do que no primeiro. O Peter Parker em si, tipo, toda a trajetória dele de se entender como herói, de entender os sentimentos dele, muito, muito bom, é um filme muito bom. Próximo da nossa lista é o Espetacular Homem-Aranha 2. Esse filme, ele não é bom, isso é verdade. Ele não é um filme bom, mas eu não acho ele tão ruim, não. Eu acho o primeiro filme do Andrew Garfield melhor, só que eu acho que aqui a gente tem uma das melhores cenas de abertura de super-herói na história, assim. Aquela cena de abertura do Homem-Aranha saltando entre os prédios, a música. Aqui a música é muito boa, que é boa. É bem diferente da do Tobey Maguire, mas ainda assim ela é bem legal, eu curto bastante. Só que é um filme meio... sei lá, que eu acho que aqui o Homem-Aranha tá muito descolado. Tanto o Homem-Aranha como o Peter Parker
do Andrew Garfield. Eu acho que não combina muito assim com o Homem-Aranha. Pesaram um pouco a mão, e só o que salva mesmo nesse filme, pra mim, é o visual. O visual dele é incrível, tanto do Homem-Aranha como do Electro também, apesar de ser um Electro diferente dos quadrinhos, né? Do Duende Verde também, com o Harry. É legal, é um pouco diferente assim, mas cara, acho que só isso também, porque é uma história muito. O vilão do Jamie Foxx aqui como elétrico, cara, cara, é patético, assim, nossa, é muito zoado, muito zoado. Não tem como, acho que primeiro que eles tinham um ator muito bom com eles e eles não souberam aproveitar. Acho que, pra mim, só o que salva nesse filme mesmo é o visual e as cenas de ação, mas não é suficiente pra ser considerado um bom filme. Então, eu acho que a Thanos tinha razão, acho que eles tinham que apagar da memória esse filme aqui, podiam usar as cenas, o visual e as cenas de ação em outro filme do Aranha, no primeiro, ou enfim, que dá não, muito ruim. Ai, descarregou a lanterna. Droga, não, vai ficar assim mesmo. Vamos lá, próximo da lista, Homem-Aranha Longe de Casa. Eu gosto desse filme bastante, eu acho que ele é melhor que o primeiro, inclusive. Será? Eu lembro muito mais do Mistério do que do Abutre, por incrível que pareça. Eu gosto muito do Jake Gyllenhaal, acho que é assim. Eu acho que eu não sei falar o nome do pessoal direito, acho que é Jake Gyllenhaal, Gyllen. Acertou. Enfim, eu acho que ele foi um ótimo vilão pro desfecho que esse filme tem, que é aquilo, né, de revelar a identidade do Homem-Aranha. E eles usarem do mistério pra que isso aconteça, acho que foi uma sacada muito boa. Aqui a gente tem, né, um Peter Parker mais responsável, com dilemas mais profundos. O que me incomoda um pouquinho, cara, nesse filme, na verdade não é nem no filme em si, é no Homem-Aranha do Tom Holland. Eu não curto muito os trajes, cara, essa parada de ser um traje tecnológico, é muito fora, assim, da realidade do Homem-Aranha fazer o seu traje e tal, que a gente vê bastante nos outros. Eu não curto muito esse uniforme dele vermelho e preto. Nossa, eu acho o mais feio de todos. Mas esse filme tem um traje legal, que é aquele traje do Aranha furtivo, né, todo de preto e tal. Aquele traje eu acho bem maneiro, aquele é bem bonito. Mas esse vermelho e preto ficou muito ruim, cara. Sei lá. Pra mim tem que ser o vermelho e azul tradicional. Acho que não é um traje tão super-heróico, se é que essa palavra existe. Acho que fica uma parada bem mais de agente secreto, que é o que um pouco do que ele faz durante o filme, mas eu não curto muito não. Mas, cara, eu gosto do filme, eu gosto da história, eu acho uma história legal, bacana. Eu gosto do vilão, eu gosto dos personagens secundários. Tanto a MJ como o Ned, eles são melhores aqui do que no primeiro. É muito fácil a gente gostar deles, assim. De novo, acho que o que deixa esse filme muito bom também é aquilo que eu tinha falado que eles fazem no primeiro, que é explorar ali a vida do Peter Parker no colégio, e aí ele passeando com a turma, os professores, aquele ambiente escolar. Eu acho que isso é muito maneiro, esse novo Homem-Aranha, né? Eu acho que cara, eu acho que esse filme é bom. Ele não chega a ser topzão, eu acho que ele não é absoluto cinema, mas eu acho que ele entra aqui na categoria bom demais. Muito bom, eu gosto dele. Próximo que a gente tem, um Homem-Aranha no Aranha-Verso, que, nossa, esse filme é muito bom, eu gosto muito, nossa, muito bom. A revolução que ele trouxe visualmente, assim, tu vê que hoje tem muito desenho, muito filme que lança, que se espelha, que se baseia, que tem como referência Homem-Aranha no Aranha-Verso. Essa mistura de traços é uma obra de arte, cara, é uma obra de arte esse filme. Algo que eu gosto muito também dele, muito, muito, é a trilha sonora, cara. A trilha sonora desse filme é muito boa. Eu lembro que quando saiu, eu adicionei a trilha no meu Spotify pra ficar ouvindo, porque ela é muito boa mesmo. A história também, pô, a história é muito legal. O Miles Morales é um excelente Homem-Aranha. Todos os outros personagens também são muito bons. Acho que não tem nem muito o que falar, acho que vocês também concordam. Na verdade, me digam aqui se vocês concordam que o Homem-Aranha no Aranha-Verso deve entrar na categoria ápice de cinema, que é o que eu estou fazendo agora, colocando. Porque pra mim, cara, não tem como ser menos do que isso, não tem como. É muito bom esse filme, muito bom mesmo. Próximo filme da nossa lista nós temos... aqui a gente tem muita divergência. Aqui o pessoal briga bastante na internet. Amam, uns odeiam. E eu acho que eu não sou nem do que ama e nem do que odeia, assim. Na verdade, eu acho que assim como o Homem-Aranha 2, que eu falei que quando eu era criança eu não gostava tanto e hoje é um dos que eu mais gosto, Homem-Aranha 3 é ao contrário. Quando eu era criança eu gostava muito, porque, pô, imagina, tu vê o Homem-Aranha, é o traje preto, vários vilões, o Venom. Eu lembro que quando eu vi, caraca,
caraca, bom demais. Porque aí você cresce, vai rever e não é bom não. Tu vê que é uma história muito, muito empurrada ali. Eles tentaram fazer um monte de arco ali, de vilão, um em cima do outro, e aí ficar corrido, não é bem desenvolvido. O Homem-Aranha com o simbionte, cara, é muito... É muito tosco, é muito engraçado, é meme até hoje. Não... O que eu acho que esse filme tem de legal, as cenas de luta são bem boas. O terço final do filme, por mais que tenha sido construído de uma maneira muito corrida, ele é bem legal, ele é bem bacana, tem umas cenas bem legais. Quando o Harry chega pra ajudar ele, cara, dá um arrepiozinho assim. Tem que confessar que é maneira essa parte, mas num geral, eu acho que ele só me pega mesmo pela nostalgia. Quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito desse filme, muito. Então eu não sei se eu consigo botar ele uma nota tão baixa, mas eu tenho que ser coerente e justo e falar que ele não é um dos melhores filmes do Aranha. Ele tem muitos problemas, mas eu acho que passou de ano, não? Vocês vão me desculpar se eu deixar ele passou de ano? Eu não tô deixando em bom demais e nem absoluto cinema. Tá ali, na média, tipo, passou raspando, foi pra uma recuperação, passou de ano, passou de ano. Próximo filme, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu gosto bastante desse filme, óbvio. Juntou os 3 Homem-Aranhas, mas eu confesso que se tirasse isso, eu acho que se não tivessem os 3 Homens-Aranhas reunidos, eu acho que não seria um filme bom. Porque... e também tem muitos vilões, né? Ai, droga. Ele é bom, né? Porque eu não... Quando eu vou rever esse filme, eu não consigo... Eu não sinto muita vontade de rever, tipo, o início e tal, os vilões. Eu gosto só de rever os 3 Homem-Aranhas e a relação que eles têm, as trocas que eles têm, as falas, eles todos em cena. Eu acho que isso é o melhor do filme, óbvio, mas eu não acho que o resto dele ele é tão bom assim, sabe? Tipo, não sei explicar muito bem. Os vilões são excelentes, a volta do Red Verde, a volta do Dr. Octopus, do Lagarto, do Homem-Areia, apesar de que é muito CGI ali, tu vê que tipo, ele não, acho que o ator do Homem-Areia não conseguiu gravar, acho que foi em época de pandemia também, né? Cadê seus estudos? E aí tu vê que ele só fica ali como o Homem-Areia, o Lagarto também, eu acho isso meio zoado assim, mas o Duende Verde e o Dr. Octopus são os principais vilões ali, né? Até o próprio Electro também eu não curto muito. Mas acho que esse filme ele tem um peso maior do que os outros, né? Tanto o peso ali do Peter ter perdido a Tia May, e também o peso dele ter que lidar com a situação de que ele tem... Pra ele salvar ali, pra ele consertar as coisas, todo mundo tem que esquecer ele e tal, e é isso. E tipo, acho que isso mostra bastante, assim, o que é ser um Homem-Aranha, né? Que é aquilo de com grandes poderes vem grande responsabilidade. E é basicamente isso, assim, que esse filme traz. Então, não diria que é um término da jornada do Homem-Aranha, do Tom Holland, né? Até porque vamos ter o 4º filme. Mas se fosse analisar a trilogia como um todo, eu acho que é um desfecho muito bacana, é um desfecho legal, assim, pro Homem-Aranha dele, mostrando que ele de fato amadureceu bastante do primeiro filme pra esse. Cara, eu diria que ele é... Eu botaria aqui em bom demais. Porque é aquilo, ele tem ótimas cenas, ele tem uma história muito boa, mas eu sinto que é mais por causa do peso que tem o Andrew Garfield e o Tobey Maguire em cena com o Tom Holland. Se você tira isso, eu acho que você perde bastante do peso que esse filme tem. Mas eu gosto bastante também, eu acho um filme muito bom. E por último, o último aqui da nossa lista, que é o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. É assim, né, o título, eu esqueci por um momento. Eu acho que esse filme aqui assim como o primeiro, é excelente, não tem como ser diferente de ou Bom Demais ou Absolute Cinema, porque ele é um filme muito bom. Ele continua ali na pegada do primeiro, né? Eu acho que a história, não sei, eu acho que eu gosto mais da história do primeiro. Essa daqui, do Miles Morales, um pouco mais maduro também. E de novo, eles, cara, acertam em cheio em tudo que ele se propõe a fazer durante o filme. É uma overdose, assim, de cores na tela absurda. Eu gosto muito também desse, cara, é muito bom, muito bom. Os personagens também, o Homem-Aranha lá, 2099 também é um personagem muito bem desenvolvido, assim, mas não sei, eu gosto mais do primeiro, galera. Eu não acho que ele é absolute cinema, não, porque o impacto que o primeiro tem, eu acho que é maior do que esse, apesar da história desse também ser muito boa. Eu vou botar aqui em bom demais, porque é um excelente filme, não sei se é absolute cinema, porque o primeiro chega rasgando assim, é muito top, e aí eu acho que o segundo bebe da fonte ainda, mas não sei se foi tão disruptivo quanto o primeiro. Seria muito difícil também, né? Mas eu gosto bastante dele.
Pra mim é bom demais, hein? E agora, revendo, a nossa lista ficou em Absolute Cinema, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha no Aranhaverso. Em Bom Demais, Homem-Aranha Longe de Casa, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Passou de ano o espetacular Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 3. Complicado isso aí, cara. Tá o Homem-Aranha de Volta ao Lar e Thanos tinha razão, o espetacular Homem-Aranha 2. Galera, se você ficou até aqui, eu peço o seu like nesse vídeo, comente se você concorda com a minha lista, o que você faria de diferente. Eu acho que vai ter um certo tipo de polêmica aqui. O novo filme do Aranha tá chegando aí, podem ter certeza que teremos um review aqui no canal assim que ele for lançado. E eu acho que esse filme aí tem tudo pra ser um excelente filme, um Homem-Aranha mais adulto, mais crescido, né, que eu acho que é o que faltava pra esse Homem-Aranha do Tom Holland. E falando em excelente filme, eu vou deixar aqui o review de um filme que eu vi e que eu gostei bastante, eu achei ele excelente, é The Drama, você pode fica aqui assistir, eu acho que você vai se surpreender assim como eu me surpreendi. E desse lado aqui, o review de outro filme que muitos gostaram, mas acho que a crítica não curtiu muito, que é o filme do Michael. E eu também falei sobre ele, e aí você tira as suas próprias conclusões. Comenta lá se você concorda ou não com o que eu disse, beleza? Até a próxima, galera. Muito obrigado. Valeu!